Você já se perguntou por que é tão importante defender o SUS? Oi pessoal, eu sou a Bea e ultimamente eu tenho visto algumas pessoas postando com uma certa frequência: defendam o SUS, eu defendo o SUS. E aí eu me perguntei, mas como é que nós podemos defender o SUS? E eu inclusive postei isso lá nos meus stories, perguntando: pessoal, como nós podemos defender o SUS? O que vocês que estão postando defendam o SUS estão fazendo e podem me auxiliar para tentar defender o SUS também? E o que me responderam assim? A maioria das pessoas responderam que não sabem exatamente o que podem fazer para defender o SUS, mas algumas respostas que eu recebi de gente que sabia era sempre dizendo para nós conscientizarmos as pessoas da importância do SUS na vida dos brasileiros. Bom, em primeiro lugar, a saúde é um direito nosso e um dever do Estado. E quem pode proporcionar isso, né, é o SUS, que é responsável por prover a saúde dos brasileiros, né, por proporcionar a saúde, tratamento, recuperação, prevenção de saúde aos brasileiros. Eu não sei se vocês sabem, e eu também não sabia disso, mas 7 entre cada 10 brasileiros dependem exclusivamente do SUS. Ou seja, mais da metade da população, 70% da população brasileira que depende exclusivamente do SUS, que não teria como seguir um tratamento se não fosse o SUS. E além disso, o SUS é um serviço investido, financiado por nós mesmos. Através dos impostos, o SUS é praticamente um serviço pré-pago que nós pagamos através dos impostos, então nós temos total direito de utilizar o SUS e de ter justificado os nossos investimentos. Às vezes, a gente acaba priorizando ou tendo uma falsa ideia de que um tratamento particular seria melhor do que no SUS, talvez por você conseguir um atendimento mais rápido. Óbvio que o SUS não é perfeito, tudo pode melhorar. Mas se a gente considerar a população brasileira para a quantidade de médicos que trabalham no SUS, é quase impossível não ter ali uma fila de espera. Infelizmente, tem pessoas que passam meses, até mesmo anos, esperando por um tratamento, esperando por uma cirurgia. Mas é um serviço que ainda assim nos é proporcionado. E eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive que me fez olhar para o SUS de uma forma diferente e ser muito grata, porque nós brasileiros temos esse direito e temos esse sistema de saúde tão bom. Eu estava com um problema na minha língua, estou ainda. Eu contei sobre isso rapidamente em algum vídeo, mas eu vou fazer alguns vídeos explicando mais. Mas no início apareceram umas manchas brancas na minha língua, que eu fui ver com a dentista, ela falou: ah, não é nada, ah, isso some, ah, é só uma leucoplasia. Eu fui em vários dentistas, gente, já tem 3 anos que eu me dei conta dessa lesão, e em todo esse período eu fui em vários dentistas que não sabiam nada. Até porque muitas vezes não é mesmo a especialidade daquele dentista. Não estou menosprezando a profissão, a capacidade, mas eu ia nos dentistas, muitas vezes os dentistas olham mais a questão ortodôntica mesmo, a questão dentária, e alguns às vezes não sabem realmente tratar de afecções bucais que se encontram na língua. Então, como eu passei em vários dentistas, até mesmo bucomaxilo, e aí eu agendei consulta até mesmo com o gastro, porque assim, quem é o médico que trata de língua? Então eu meio que ficava meio perdida com qual profissional passar. Até que eu estava na busca pelo aparelho invisível, que eu estou usando atualmente, fiz alguns vídeos falando sobre isso. E quando eu estava nessa busca pelo aparelho, uma dentista que eu passei, eu falei pra ela dessa lesão na língua, porque eu sempre falo pra todos os dentistas que eu já passei. E ela falou assim pra mim: interessante, essa sua lesão deve ser tratada com um estomatologista. E o outro dentista aqui do consultório é estomatologista. E eu falei: uau,
interessante, essa é uma especialidade que eu nunca tinha chegado, mesmo pesquisando. Aí eu fui lá para a outra sala do consultório, né, a sala do estomatologista. Ele olhou assim pra mim e falou: peraí, quanto tempo você tá com isso aí? Você não pode deixar isso passar, porque assim, só quando era aquela primeira manchinha branca, aquela dentista que falou pra você isso aí é uma leucoplasia, ela já deveria ter removido. Qualquer profissional que conheça um pouco melhor deveria saber que uma leucoplasia é uma lesão que pode evoluir para algo maligno, então ela deve ser removida o quanto antes. E ele falou assim pra mim: bom, vamos fazer uma biópsia para confirmar. Voltei no consultório no dia seguinte, às 8 da manhã, para fazer essa biópsia. O dentista me deu um monte de anestesia. Ele colocou 2 seringas inteiras de anestesia pelo osso, assim, né? Igual quando vai tirar o siso, né? Que anestesiou o rosto inteiro, a garganta, eu senti descendo até pra cá, assim, pra essa região. Ficou muito anestesiado. E na hora que ele foi fazer os cortes, ele fez com bisturi, eu ainda senti dor. Então ele colocou mais anestesia. Mais anestesiou a cara, a garganta e a língua não anestesiou. Também porque é uma inflamação, geralmente não pega anestesia. Tem essa questão também. Pode não ter sido culpa dele. Aí ele falou: primeiramente eu vou começar com o assoalho de língua. Tirou um pedaço do assoalho de língua, colocou num potinho. Aí ele falou: o segundo pedaço vai ser de borda de língua. Tirou a borda de língua, entregou pra estagiária lá, que foi colocando dentro do mesmo potinho. Gente, mesmo quem não é da área da saúde tem uma certa noção que você não vai colocar 2 amostras dentro do mesmo pote, né? Aí ele: não é pra colocar no mesmo pote, cadê o outro pote? Não tinha outro pote. Aí vai lá buscar e fica lá com a minha amostra lá, segurando, esperando até alguém arrumar um potinho pra colocar essa amostra. Volta a pessoa com um potinho, ele colocou a amostra, a estagiária, né, colocou a amostra no segundo potinho e lá ficou, num pote aberto, vazio, sem formol. Só a minha amostra lá dentro. Aí ele deu um monte de pontos, cada pedaço foi pequenininho, mas ele colocou um monte de pontos, que quando cicatrizou, os pontos cicatrizaram junto. Quando eu fui tirar os pontos, eu precisei de uma anestesia só pra tirar os pontos de tão, desculpa a palavra, mal feito esse trabalho. Aí ele foi lá, preparou o formol, colocou o formol nos 2 potinhos, perguntou pra estagiária: qual que é a amostra 1, qual que é a amostra 2? Aí ela: essa é a 1. Mas deu pra ver claramente que ela não sabia muito bem e nem mesmo ele. Então ele escreveu lá: amostra 1, borda de língua, amostra 2, assoalho. Aí eu falei pra ele: mas a 1 não era o assoalho pelo que você falou enquanto estava fazendo? Tudo bem que não ia fazer tanta diferença o laudo em si, mas a região de onde você tirou faz a diferença, né? Afinal, se era pra ter essa questão de margem de segurança, se a lesão tá só delimitada àquele ponto ou se está mais alastrada, você precisa ter certeza de qual amostra é de qual ponto. Mas ele não sabia, né? E rotulou lá, me entregou as 2 amostras dentro do potinho, colocou dentro de uma sacola, entregou pra mim e falou: Beatriz, agora você vai lá no laboratório que fica lá no Paraíso, leve essas amostras lá pra eles analisarem. Aí eu falei: como assim eu vou levar as amostras? Aliás, eu falei nada, né? Que eu tava com a cara e a língua toda anestesiada. Mas graças a Deus a minha mãe pôde ir comigo nesse dia. Então ela falou: mas a gente que vai levar a amostra? Como assim? Gente, isso foi em julho, plena pandemia, quando nós estávamos evitando ao máximo sair de casa. Ele, como profissional de saúde, deveria fazer os pacientes evitarem aglomeração, evitarem sair desnecessariamente, mas não, ao invés disso ele estava falando para os pacientes levarem as próprias amostras até um laboratório para que fossem analisadas. Se ele deixasse, sei lá, 10 amostras de 10 pacientes, um motoboy leva para o laboratório, você expõe muito menos pessoas em aglomeração. Além do fato que nenhum paciente é obrigado a ter conhecimento de biossegurança. Como ele garante que esse paciente não vai abrir a amostra, não vai ter curiosidade de olhar? Como que ele garante que esse paciente vai ir direto para o laboratório, se ele não vai ir para casa dele, almoçar, esquecer de levar a amostra? Gente, eu realmente
Nunca vi uma coisa do gênero. Eu deixei muito claro o meu descontentamento e digamos que assim a situação ficou resolvida, mas eu não quis voltar mais nesse consultório. E como era uma coisa que já estava me fazendo muito mal, eu estava tendo dificuldades para comer, eu falei, bom, eu preciso resolver isso. Então, como eu tinha um laudo, eu falei, eu vou com esse laudo em outro estomatologista, afinal agora eu sei qual é a especialidade que eu tenho que ir. Ela falou, olha, esse laudo tá muito inconclusivo, a gente vai precisar fazer outra biópsia. Claro que eu não queria fazer. Eu passei uma semana sem comer, sem falar direito, já tinha sido todo aquele constrangimento, então eu falei assim pra ela, eu não vou fazer outra biópsia, eu tenho um laudo aqui e eu só quero resolver isso. Aí ela entrou em contato comigo e falou assim, Beatriz, eu vou te encaminhar pro HC, porque assim você não tem desculpa. Eu sei que você já gastou muito dinheiro tentando tratar isso e não conseguiu nenhum resultado, então agora você vai pro HC e lá você vai poder fazer tudo o que for necessário, sem gasto nenhum e com profissionais qualificados. E eu vi o quanto é eficaz o serviço prestado pelo SUS. No dia que ela me ligou, ela já deixou agendado para a mesma semana a minha biópsia que eu faria no SUS. Eu fui lá pro HC, fiz a biópsia lá, depois de uma semana tirei os pontos. E, gente, foi tão tranquilo. Nessa biópsia que eu fiz no HC, ela deu uma anestesia só na língua, só no ponto onde foi feito. Eu não senti anestesiar a garganta, eu não senti anestesiar o rosto, sabe? Foi super tranquilo, eu não senti dor nenhuma. Foi um pedaço muito maior do que o que eu tinha feito a outra biópsia, mas eu senti menos dor, os pontos foram muito mais delicados. Saiu o laudo, infelizmente eu tive um laudo de um tumor. E logo em seguida eles me encaminharam para o ICESP, né, que é o Instituto de Câncer. Mas foi tudo muito rápido. E assim, graças ao SUS eu recebi esse laudo mais preciso. E agora, né, eu sei o que eu tenho e tudo vai estar sendo encaminhado para que eu tenha o melhor tratamento. Algo que se eu continuasse no particular, passando com um profissional, com outro, talvez demorasse muito mais anos, afinal já tô há 3 anos só nessa lenga-lenga. Então ainda foi diagnosticado inicial e tá sendo tudo muito rápido. Do dia que eu peguei o laudo no HC, que eles me encaminharam pro ICESP, eles já fizeram consulta, já fizeram vários outros exames, tomografia e vários outros exames, e eles estão agendando tudo assim, ó, tudo um dia seguido do outro, e graças ao SUS eu vou ter o tratamento necessário e feito rapidamente. Eu peço pra vocês orarem muito por mim, porque além do sistema de saúde, é óbvio que eu vejo Deus atuando na minha vida. Sejam gratos também por termos o SUS na nossa vida. E defendam o SUS, porque os profissionais que estão lá, eles estão olhando para a saúde do paciente, essa é a prioridade deles. Claro que no particular também existem profissionais muito bons e que realmente buscam a saúde do paciente em primeiro lugar, mas no SUS tem algo de especial. São profissionais que realmente estão lá por amor. No dia que eles me deram o laudo, eles me abraçaram, todos eles que estavam lá na sala me abraçaram, sabe? Eles tiveram todo um cuidado pra me dar essa notícia, né? Pediram até pra eu ir com um acompanhante. Mesmo sendo tempos de pandemia, em que as consultas anteriores eles estavam pedindo pra ir sem acompanhante, pra evitar aglomeração, mas nesse momento a gente não olha a pandemia, a gente olha saúde, a gente olha bem-estar do paciente. Então, nossa, eles todos me abraçaram. Eu vi que eu não tô sozinha, eu vi que Deus colocou profissionais muito bons, muito capacitados na nossa vida, colocou profissionais muito bons no SUS. Então, defendam o SUS e não deixem de acreditar no nosso sistema de saúde brasileiro, que é muito bom. Beijos e até o próximo vídeo.